Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um episódio do nosso podcast Pensando Direito. Novamente com o retorno da minha parceira, que no último não estava, porque foi um podcast especial, ela estava viajando, passeando, né? Mais ou menos. Mais ou menos. Então estamos de volta com o nosso podcast, toda quinta-feira, 19 horas, com temas importantíssimos para vocês, temas atuais, participantes incríveis, e hoje não é diferente, né? Participante muito especial. A gente tem superado, né? Superado. Os nossos participantes. Tá excelente. A gente acha que não pode melhorar, sempre vem um participante, um tema muito mais legal. Exatamente. Muito bom. E a nossa participante de hoje é a doutora Ana, juíza da Vara de Família da comarca de Barra Mansa. Seja muito bem-vinda ao nosso podcast, doutora. Muito obrigada pelo convite. Estou realmente muito feliz, apreensiva, mas feliz de estar aqui hoje. Nosso podcast é muito tranquilo. A gente vai bater um papo sobre os temas jurídicos e hoje vamos falar do tema que é a sua área, que é a perspectiva de gênero dentro da Vara de Família, uma coisa importantíssima. Aí você vai falar um pouquinho pra gente sobre o protocolo de gênero, essa novidade agora que surgiu, acho que em 2023, não foi isso? 2022. 2022. Super atual. Muita gente nem sabe o que é isso. É isso que eu ia falar. É de 2022, mas tem muita gente que ainda não conhece. Tem que ficar ligado. Mudou muita coisa, né, na visão dos processos. Mas antes da gente entrar nessa parte um pouco mais técnica, conta um pouquinho pra gente. Quem é a doutora Ana, de onde veio, onde atua? Meu nome é Ana Casalho, eu sou do Rio. Mas assim que eu passei para a magistratura, eu fiquei 2 anos em Campos, depois eu vim aqui para Barra Mansa, e desde então já se vão quase 11 anos. Ano que vem eu faço 11 anos de Barra Mansa, e estou sempre atuando aqui na região. Eu fiquei 9 anos na Vara Civil, já estou no meu 2º ano na Vara de Família, e pego algumas outras coisinhas também. Eu sou juíza da itinerante de Quatis, a Quatis agora foi a competência foi ampliada para todo o sul fluminense, para questões registrais. Sou juíza eleitoral também. E coordenadora do Sejusc, que é uma das garotas dos meus olhos, né? Que é onde a gente realmente apronta e faz cidadania. Que legal. Só isso? É isso que eu ia falar. Pouca coisa. Só isso. Pouca coisa. Tem Você dormido? consegue fazer isso 24 horas? Pouco, muito pouco. Caramba, porque o Sejusc é um trabalhão. É um trabalho muito legal. Ainda pega a justiça eleitoral ainda. Caramba, é muito E Vara de Família que também é cheio, né? Muitos processos. E Vara de Família não é nada padrão, não né? É. Cheio de coisa ali que você tem que ter aquele olhar atento. Pois é. Tudo muito, muito personalíssimo, né? E além do direito, né? Tem a dor da pessoa, né? Que você tem que saber lidar com aquilo também, então... É uma das varas mais sensíveis, né? Porque qualquer erro, você pode realmente impactar demais a vida das pessoas. Você tem que ter um olhar diferenciado, você tem que ir além do papel, que o papel ele não contém todas essas emoções. E é o que eu sempre brinco, né? É uma área que trata do amor. Sim. Você vai tratar do amor e todas as pontes que foram construídas e destruídas ao longo de um relacionamento. E o papel do judiciário, mais do que aplicar a lei numa vara de família, é tentar salvar essas pontes. Porque sempre tem... pessoas ali envolvidas, e tem crianças envolvidas, tem adolescentes envolvidos. Então, em prol dessas crianças, a gente tem que fazer um esforço e ir além da aplicação do direito, não é só da sentença, tem que ir além de estatística, não é só da sentença. Se fosse só julgar, era muito mais fácil, né? Sim, muito mais fácil. Ação de guarda, se você for só julgar pelo rito normal, petição inicial, contestação, réplica, faz um estudo social qualquer e vamos sentenciar, né? Mas aí a gente pensa naquela questão até que é bem interessante do processo, como um procedimento mais complexo, né? Que você vai construindo, vai vendo como é que você vai implementar aquela decisão num dia no processo, depois marca uma outra audiência, vê o que está funcionando, não está funcionando, marca uma outra audiência, porque a ideia é que aquilo ali funcione, que faça diferença para a vida daquelas pessoas, e testando. Porque esse tipo de ações assim, o tempo é o melhor remédio, né? Porque as pessoas chegam muito magoadas, muito rancorosas, então, dependendo da ação, quanto mais você estender um pouquinho, os ânimos vão se acalmando e as pessoas conseguem visualizar até um bom acordo, né? Você tem que ter a sensibilidade de ver quando que você tem que dar tempo e quando que você tem que dar sentença. Porque às vezes você precisa dar uma sentença para aquele núcleo familiar seguir em paz. Se realmente colocar um ponto final e então acabou, foi isso que o juiz disse, então vamos tocar a partir da frente. E tem outros que você tem que realmente construir. Ter essa sensibilidade é muito difícil. E é bom quando o advogado tem essa visão também, né? Eu e a Dani, a gente atua na Vara de Família, né?
E quando o advogado tem essa visão, ele ajuda, né? Eu tenho um processo recente agora com um menor adolescente, que eu fiz isso, assim, eu percebi aquela ansiedade da mãe de resolver, mas esse negócio vai mudar. Assim, vamos devagar, sabe? Vamos evoluir. No fim das contas, terminou tudo em consenso, tudo de forma conversada. Aquela ansiedade de resolver também, querer levar tudo a ferro e fogo, atrapalha as partes, atrapalha seu trabalho. Né? Sim, o advogado tem que lapidar a expectativa das partes, né? Já colocar ali as claras, que a parte pode conseguir, que não pode conseguir. É muito difícil, a gente ainda tem um perfil muito litigante dos advogados no Brasil, que não tem ainda essa ideia de que, não, eu tenho que ensinar para a parte aquilo que é certo, aquilo que ela realmente pode conseguir, que ela realmente não vai conseguir impedir o marido, o ex-marido, de ver a criança. Ele vai ter que ver a criança em determinado momento. A gente ainda tem muitos profissionais que vão para a guerra insistindo em teses que são furadas. E a parte está confiando nele. Ah, meu advogado falou que isso daqui é viável. Se meu advogado está falando, isso daqui é viável. Né? Então, o advogado tem que lapidar de acordo com aquilo que realmente acontece. Ensinar, ser tipo um psicólogo e um pedagogo, né? Para todo mundo. Tem que explicar que a importância da participação do pai, por exemplo, numa ação de guarda, numa partilha, que o cara, por mais que ele tenha comprado tudo na casa, se eles eram casados pela comunhão parcial, vai ter que dividir mesmo. Tem que realmente lapidar as expectativas da parte, para a parte poder ir preparada para o judiciário, ou até não ir para o judiciário, já resolver aquilo dali do lado de fora, que é o melhor dos mundos. Não precisar passar pelo poder judiciário, que é constrangedor para todo mundo, dá trabalho, é chato. Nós já vimos... saber filtrar também, né? Outro dia eu estava conversando sobre isso. Saber filtrar o que o cliente fala pra gente e o que a gente vai colocar na petição. Né? Porque senão a gente inflama ainda mais. Exatamente. E nós já falamos em outros podcasts que nós fizemos sobre direito de família, dessa cultura dos advogados que precisa mudar. Eu já vi advogado falar, sair da audiência, assim, naquele barraco tradicional da audiência de família, e o advogado falar, depois que o cliente foi embora, não, mas se eu não brigar, ele vai achar que eu não tô fazendo a minha parte. Mas só, dá vontade de falar pra ele, a sua parte não é essa. Você sabe que essa semana uma cliente... a gente teve uma audiência e a cliente depois falou pra mim, doutora, desculpa, com todo respeito, mas eu achei que foi um pouco tímido a nossa defesa. Aí eu falei, eu expliquei pra ela, falei, olha, primeiro, o juiz que a gente participou é um juiz que ele gosta de conversar, ele não gosta de discussão, então não adianta ficar levantando ali, brigando, e não vai ser isso que vai resolver o seu problema. O que vai resolver o seu problema é o que tá na nossa contestação, é o que a gente perguntou para testemunha. Então, assim, são várias coisas. Não é toda audiência que tem briga. Falei pra ela. Mas ela queria isso. Ela queria que eu batesse na mesa. Imagina na vara de família, né? Todo mundo tem barraco. E é uma vara que todo mundo quer ter razão, né? Assim, lógico, todos os processos, todo mundo quer ter razão. Mas o direito de família, como é tudo muito... a flor da passional. Pele, todo mundo quer ter razão e mostrar, tá vendo? Na verdade, eu acho que... Quando saiu certo do divórcio, acho que todo mundo acha que tem razão. Sim. Porque ninguém entra num relacionamento para poder falhar, para aquilo dali acabar. Todo mundo age de uma maneira que, pelo menos, tem as suas justificativas. Sim. E acha que a outra pessoa tem que compreender todas aquelas justificativas. Né, compreender o término de um relacionamento. Por isso que cada vez mais eu vou me afastando de estudar a parte do direito para estudar a parte de psicologia, para poder entender o funcionamento daquelas dinâmicas. Eu sou totalmente apaixonada por esse tema que eu falei da vara de família, amor. É o meu foco atualmente, mas não só sob a perspectiva do direito, por mais que tenha muita coisa de direito, mas tentar entender como é que os relacionamentos se formam, como os relacionamentos terminam, como aquilo dá o amor com relação aos filhos, como esse amor pode se continuar depois que o casal se separa. Eu acho isso daí realmente muito legal. E até entender o comportamento também da pessoa, né? Sim. Ela tá se comportando assim por conta de, sei lá, algum trauma que ela passou, alguma dor que ela tá sentindo. Comportamento e falas, né? Muita coisa você pega na sala de audiências que você vê que é além do que tá ali no papel. Verdade. Isso daí é bem evidente, Verdade. Agora, conta um pouquinho pra gente o que é essa visão nova, né, do protocolo de gênero, da perspectiva de gênero, o que isso muda, né, na visão do Poder Judiciário, o que nós precisamos mudar enquanto advogados, que a gente precisa atualizar esse povo, porque hoje, a gente já conversou em outros episódios,
Tem advogado que nem sabe a diferença da guarda compartilhada para guarda unilateral, acha que a guarda compartilhada tem que ficar metade do tempo cada um. Imagina o protocolo de gênero. Acho que você tem guarda compartilhada e não paga pensão. Não paga pensão? Imagina o protocolo de gênero. Então, a gente precisa reconhecer, a partir de uma premissa, que existe machismo estrutural, que a gente vive numa sociedade patriarcal, que ela é fundamentada numa superioridade masculina sobre a feminina, e isso daí não vem do nada. Isso vem de séculos e séculos de história, desde que se firmou uma divisão sexual do trabalho. Como é que foi isso? Antigamente as sociedades elas eram matriarcais e matrilineares, o poder passava pela linha feminina e as mulheres que dominavam o poder social, o poder religioso, muito centrado na ideia de que da mulher vinha a fertilidade, vinham novos indivíduos. E aí aquilo dali tinha um viés mítico e místico, né? A mulher engravidava por conta de deuses, por conta das orações, por conta da lua. Ninguém entendia muito bem de onde que vinham os bebês, de onde vêm os bebês, de como que vem esse momento mágico que é a maternidade. Com o tempo, isso foi evoluindo, a pecuária ensinou o homem que, então se a gente juntar um bicho do gênero masculino com o feminino, ele vai cobrir aquele bichinho do gênero feminino. Se eu colocar o do gênero masculino com várias do gênero feminino, ele vai cobrir todas aquelas. Se aquela feminina ficar sozinha, ela não vai engravidar. Se ficarem várias da feminina se forem todas femininas, elas não vão engravidar. Então, um boi, ele pode emprenhar várias vacas, mas aquela vaca ela vai ter que ficar presa com aquele filhote muito tempo, tomando conta. E eles acabaram passando isso daí também para a relação do homem e da mulher. A mulher seria responsável por cuidar dos filhos, o homem teria esse princípio reprodutor de iniciar a fecundidade. Por outro lado, o homem, a partir do momento que ele fecunda a mulher, ele está livre, leve e solto para continuar trabalhando nas atividades agrícolas. E era uma coisa importante naquela época, o vigor físico do homem, ao contrário da mulher, que é mais frágil e teria que ficar mais recolhida para poder cuidar das crianças. E isso foi evoluindo de uma maneira a valorizar essa atividade masculina e a atividade feminina ser inferiorizada. E isso foi repassando de séculos em séculos, e a gente pode ver essa divisão sexual e a desvalorização do trabalho da mulher até hoje em atividades de cuidado. Atividades de cuidado são puramente femininas, atividades externas são masculinas. Atividades de cuidado ser professora é tipicamente feminino, ser babá, ser cuidadora de idosos, e são todas atividades não remuneradas. E quando a gente repassa isso para uma relação familiar, isso fica também muito claro, ao ponto da gente não valorizar o cuidado que é prestado pelas mulheres no dia a dia de um relacionamento, de um casamento. Ao contrário que o homem teria aquele papel de pôr comida em casa e ele se sente superior à mulher por conta disso daí. Isso daí vai sendo repassado nas nossas relações familiares, em todas as dinâmicas, até que chega um momento que a mulher também vai para o ambiente externo e causa... Aí vem realmente o choque de entendimentos nisso, que o homem, se ele se reconhece como provedor, a mulher também está indo para poder prover, como é que fica aquela posição dele como de colocar comida dentro de casa. Isso aí gera muito também questão de violência doméstica. As questões de violência doméstica também advêm desse choque de cultura, que o homem já não se vê numa posição de provedor exclusivo, que a mulher também está saindo de casa para poder prover. E numa dinâmica de relação familiar, esse trabalho da mulher tem que ser também valorizado, esse trabalho interno, né? Tanto em ações de alimentos, questões de guarda, que o pai tem que participar mais. Interessante. Mas uma dúvida que assim, já me perguntaram é que as pessoas escutam falar do protocolo e acham que só serve para mulheres. Ele serve para outros grupos? O protocolo ele foca na interseccionalidade. O protocolo é muito importante a gente ter em mente que ele não traz normas novas. Ele só traz um modo de interpretar essas normas, as normas que já existem. Ele parte desse pressuposto que não há uma isonomia
material entre homens e mulheres, que o sistema de justiça ele é dotado de um machismo estrutural, que ele prejudica as mulheres no dia a dia do processo e que isso daí precisa ser revisto, que a gente precisa refletir em como que a gente trata as mulheres na condução do processo e nas nossas sentenças. Né? Ele visa ajudar as mulheres, mas mulheres, vai incluir mulheres trans também, aí ele trata muito dessa parte de identidade de gênero, né? E a partir do momento que a gente ajuda as mulheres, a gente também ajuda as crianças a partir da aplicação desse protocolo. Entendi. Agora, na vara de família especificamente, é comum a gente ver, obviamente, existe protecionismo à mulher, tem que ter, mas a gente vê também uma onda de novos pais, né? Do pai que vem saindo daquela posição tradicional e confortável de pai. Eu gosto de falar que ser pai divorciado no modelo tradicional é a coisa mais confortável que existe. 96 horas com a criança, 96 horas que são 2 dias, né? De sexta até domingo, depois de sexta até domingo, 96 horas é ótimo. Mas a gente vê que existe uma onda de novos pais vindo, que é aquele pai que quer realmente participar da vida da criança, que quer dividir o tempo ali de forma igualitária. Mas eu tenho visto, até na atuação mesmo como advogado, em algumas comarcas, em algumas varas, uma dificuldade desses pais. E aí, como é que é a sua visão disso? Eu acho que eu acho que acontece. Que a gente está tão acostumado ainda com o modelo tradicional que o novo a gente ainda não entendeu, esse novo pai. E ele tá enfrentando muita barreira, tipo assim, eu acho que o judiciário ainda não acredita, sabe? Não, mas será que ele quer isso mesmo? Ou será que ele quer só não pagar pensão? Como é que tá sendo isso lá no seu cartório? O que acontece? Nosso sistema ele é muito centrado de que a mulher tem que cuidar, que é a mulher que cabe cuidar. O homem, ele vai participar disso daí, principalmente pagando pensão e pontualmente levando a criança pro shopping. Levando a criança pro shopping para tomar uma casquinha. Né? Nosso sistema ele é voltado que só a mulher consegue cuidar e que o homem vai participar pontualmente. Você aplicar o protocolo de julgamento com perspectiva de gênero é você romper com essa divisão sexual do trabalho, que o homem não só ele pode passar mais tempo com o filho, que ele tem que. Os dois têm ele deve, os dois têm a igual obrigação de criar o filho. O Eduardo Cambi, ele até traz uma tese de inconstitucionalidade daquele dispositivo que trata que a guarda, se a outra parte concordar, a guarda pode ser unilateral e você não vai ter discussão. A gente pode até cogitar isso daí, porque se tem um dever constitucional de cuidado, eu não posso abrir mão de um dever, seria muito fácil. A gente teria que ter uma obrigação correlata no mínimo. Então, é difícil você colocar isso também para as mães, que o pai tem que ter, tem o dever de ser pai, que ele tem que ter esse espaço para participar da criação do filho. Isso daí é muito difícil. E acredito que alguns juízes mais antigos também não consigam ainda absorver que é uma obrigação colocar aquele pai para poder ser pai. E a gente só consegue cuidar de qualquer coisa, de uma plantinha, de um cachorro, tendo contato com ele. Sim. O que eu tenho visto, né? É esse trabalho de todos os lados mesmo. A mãe, geralmente, ela quer brigar pro pai ficar um mínimo mesmo. E aí, quando o pai quer brigar para ficar mais, a resistência é muito grande. E eu já ouvi de juiz, depois que foi determinado o protocolo de gênero, falar, não, aqui mãe é que cuida, tipo assim, reforçando a cultura que é retrógrada, né? Não, aqui não, a mãe que cuida, então se a mãe quer ficar mais, o problema é seu. E uma outra coisa que eu vejo, a mãe resiste, mas quando a mãe aceita, a médio prazo ela percebe que aquilo é maravilhoso, porque assim, ela tem um tempo para ela tem um tempo para trabalhar, ela tem exatamente o mesmo tempo para correr atrás dos seus objetivos. É difícil ela aceitar isso no início, mas depois ela acha ótimo. É extremamente injusta a carga mental ficar toda centrada na mulher, né? E é difícil a mulher compreender que ela também pode ceder esse cuidado para o pai, que o pai ele tem que ser pai, ele tem que aprender a ser pai. Mas, obviamente, cuidar de um filho, a gente precisa de toda uma rede de apoio, além do pai. É necessário que o pai participe para poder a mãe fazer as coisinhas dela. Trabalhar, namorar, conseguir a vida. Por que só o homem que pode prosseguir com a vida depois do divórcio? Por que seria tão difícil a mãe se reconstruir a vida dela? Ela precisa desse tempo. E
de novo, criar filho não é fácil. É necessário que haja parceria entre os pais. Eu acho que quando eles percebem que eles não podem ser adversários, que eles têm que ser parceiros, a relação muda completamente e essa criança tem um ambiente para crescer de maneira mais saudável. A gente vê muito quando há um ambiente belicoso entre os pais, de guerra entre os pais, que a criança, quando se torna adolescente, acaba usando aquilo ali a favor dela. Eu quero tal coisa, minha mãe não tá dando, então eu vou agora para casa do meu pai. Eu quero tal coisa, agora meu pai não admite isso, eu vou voltar para casa da minha mãe. E coloca a lenha na fogueira, se isso daí ainda tiver, os ânimos ainda estiverem em chamas, ele vai colocar gasolina nisso daí. Sim. E não é bom nem pro desenvolvimento dele, né? Não. É péssimo. Agora, isso que você falou é interessante, porque realmente a mãe quer que o pai pegue, mas pegue o mínimo, porque quando o pai vem com uma proposta de pagar mais, ela acha que ele tá usando isso como vingança. Sim. Nela. Ele tá querendo ficar com meu filho de vingança. Na verdade, ele não quer ficar nada com meu filho. É muito interessante ver isso, né? Sem contar o medo. Eu vejo que tem muita mãe que tem medo de deixar o pai ser pai. Sim. Né? Isso é verdade. Aí fala que, mas ele não sabe dar banho. Ele vai ter que aprender. Nunca vai saber se não fizer. Porque a minha criança tem algumas restrições alimentares, tá? A senhora vai passar para ele tudo que ele pode e que não pode comer e ele vai ter que seguir essas restrições alimentares. Porque eu mandei e voltou sem tomar um banho. A senhora vai falar com ele que ele tem que dar banho. Às vezes a gente vai ter que falar o óbvio, vai ser cansativo, mas ele vai ter que aprender a ser o pai. Isso daí é Agora, muito frequente. A cultura é tão fixa ainda na nossa atuação e no judiciário, que é interessante o que você falou da guarda, né? Hoje a guarda é compartilhada, mas se o pai abrir mão, tudo bem. Agora, se a mãe abrir mão, não tá tudo bem, né? Para o mundo, né? Se a mãe falar, eu quero abrir mão da guarda, para o mundo, não. Como assim? Eu peguei um caso há uns 2 meses. As duas partes estavam com defensoria pública, o autor tinha sido um pai de uma criança neurodivergente. Ele chegou lá esgotado. Ele estava encostado pelo INSS, recebendo auxílio-doença, por problema na coluna, e ele tinha de ficar andando com o filho de cima para baixo para poder levar naquelas diversas terapias. Por sorte, ainda tinha um plano de saúde, mas já estava sendo noticiado algum problema com o plano de saúde para poder fazer essas terapias, e ele, mesmo com problema de coluna, ia para todas essas terapias. A mãe, do outro lado, estava trabalhando em home office, tinha flexibilidade, estava no polo passivo de uma ação de alimentos, e ele falava, além de... o problema nunca é o dinheiro só, né? Numa ação de alimentos, o problema nunca é dinheiro só. Ele exigindo um pouco mais de participação, já que ela tinha essa flexibilidade. E ela, não posso. Por mais que trabalhasse em home office e tal. Aí eu lembro da promotora exaltada, da defensora, poxa, tadinho dele, que não sei o que lá. Mas se você trocasse os gêneros... Tá, tudo bem. Era um caso normal. Era um caso de mãe cansada. Esse daí era um caso puramente de pai cansado, que a gente fica com uma pena absurda dele. Mas se fosse uma mãe naquele lugar, é o normal. Realmente a mãe tem que... A gente tem que ser compreensivo e tal. Mas era uma mãe qualquer. O caso dele... A mãe tem obrigação. Tem obrigação. O caso dele, não, porque o pai não costuma fazer isso. Porque é mais difícil para homem cuidar, né? É mais difícil para homem cuidar. E escutar isso de um defensor e de um promotor que está participando daí, que deveria ter esse conhecimento de tratar dessa sensibilidade do gênero, né? E de não falar isso daí, é bem interessante. Torna tudo bem interessante. Mas o conhecimento, eu acho que tem. Mas é tão enraizado na gente. É estrutural. E isso é de todo mundo. É do defensor, do promotor, do magistrado, muitas vezes, do advogado e da parte. As partes, quando entram no processo, ela entra pra brigar, ela entra pra usar a pensão, ela entra pra usar a visitação, né, usar a convivência, ela entra pra isso. Então é uma mudança de cultura, né? Agora, como? É difícil, exato. Como é que a gente vai mudar isso, né? Não é a curto prazo. Né? Mas é por isso que é importante a gente ter canais assim de informação. Sim. Né? Como o nosso podcast, como palestras que a gente tem, para as pessoas já irem internalizando que as coisas mudaram, que não é assim mais, né? E é o que você falou, tá vindo uma geração aí de pais que são pais diferenciados. Sim. Não é o que a gente tem de pai mais antigo, né? Mas não adianta ter essa geração se a gente não tem o judiciário com esse olhar sensível.
A ideia do protocolo é trazer essas reflexões. Como eu disse, ele não traz novas normas. Ele traz coisas para a gente poder repensar o nosso dia a dia. De orientações mais fixas, são poucas. Para a parte de família, ele fala que nos processos envolvendo alienação parental, se tiver uma ação de guarda, você tem que analisar em conjunto, porque aquela tese de alienação parental pode ser só um subterfúgio para o pai... pode ser só um subterfúgio para o pai conseguir afastar a mãe e talvez até com reflexo na pensão. Ele fala da valorização da mãe para a questão de alimentos, questão de apropriação indébita da pensão. São pouquíssimas coisas que ele traz, mas a gente sabe que aquilo ali tem reflexos muito maiores. Tem reflexo na ação de alimentos, para você valorizar o cuidado da mãe, que você não pode colocar numa tabelinha... os gastos fixos e dividir simplesmente por 2, porque você não está colocando ali na ponta do lápis a carga mental da mãe, que é ficar acordada de noite, marcar médico, saber qual remédio que dá. Né? Eu tenho uma amiga que ela fala que o marido dela é um super pai. Paizão mesmo, chega super junto, mas teve um dia que ela saiu de casa apressada e a filha não tomou um determinado remédio. Aí ele ligou para ela, qual é o remédio que a criança tem que tomar? Ele é um super pai, mas ele não sabe qual é o remédio de manhã. Ela... pergunta pra fulana, pergunta pra menina, que a menina sabe. A filha sabia uma coisa e o pai, ele nunca se deu ao trabalho de saber aquilo dali. E ele é um super pai, para todos os nossos parâmetros. A gente sabe que as novas gerações estão se engajando mais na paternidade, na parentalidade, mas tem uma coisa que ainda fica por conta dessa... A responsabilidade ainda é da mãe. Ainda é da mãe. Mas agora você tocou na questão dos alimentos. Eu acho que a questão dos alimentos é uma questão a mais delicada. É a mais delicada. Porque, assim, a gente tem o engajamento maior dos pais, a gente tem... É mais fácil, é mais palpável a gente trabalhar a convivência. Agora, os alimentos. Porque os alimentos, a gente tem um grande problema que a gente já falou em outros podcasts também, que é a limitação. Tipo... Até quando que a gente vai... Até onde a gente pode chegar nos alimentos? Porque a gente precisa compensar essa mãe, precisa compensar essa criança, precisa pagar os gastos, mas a gente tem uma limitação de até onde pode ir com os alimentos para o pai. E geralmente essa limitação esbarra nos 30%. E aí vai tudo por água abaixo, né? É o grande problema. Eu ainda não consegui pensar numa outra fórmula. Infelizmente, hoje, quando uma ação de alimentos... As perguntas que a gente faz para o pai sobre a capacidade financeira dele pesam muito mais do que a necessidade da criança. Isso daí é erradíssimo. Pesa mesmo. Isso é erradíssimo. Quando a gente chega numa sala de audiência para tentar um acordo, quanto que o senhor ganha? Quantos filhos que o senhor tem? Então normalmente é 20%, 25%. Tá bom para a senhora? Não tá bom para a senhora. Mas, desculpa, minha senhora, não tem muito que a gente possa fazer. Pois é, isso é complicadíssimo. E é erradíssimo. Eu tenho convicção que se fosse polos diferentes, se fosse uma tradição do homem receber alimentos, a gente já teria pensado alguma coisa diferente. Com certeza. Dentro de uma sociedade patriarcal que a gente vive, se fosse o homem que recebesse alimentos, a gente teria uma fórmula mais flexível que atendesse mais a necessidade financeira daquela criança. Com certeza. Mas também tem aquela questão assim, né, doutora? Tem processos que a gente consegue provar muito bem quanto esse pai ganha, consegue provar muito bem quanto que essa criança precisa, e você escuta aí, sei lá, um promotor falando que, mas o usual aqui é dar tanto. O usual não existe, cabe na vara de família. Não, então cabe. Assim, rasga então a necessidade e a possibilidade, porque se você não está usando ela como parâmetro para ter essa proporção... E assim, eu vejo muito, o cliente ele chega, é o mesmo discurso. É incrível. Eu acho que todo mundo passa num lugar, pega o texto e chega no escritório. Eu sou um pai maravilhoso. Eu sou um ótimo pai, eu quero ficar o máximo com meu filho. Assim, é tudo pelo meu filho. Mas assim, a minha renda comprovada é isso aqui. E assim, é máximo 20%, 30% disso, né? A primeira pergunta que eu faço pro meu cliente. Quando você estava convivendo com seu filho e com a sua ex-esposa, você gastava só 20%? Você gastava só 30%? É isso que ele precisa? Quem pagava as coisas? Era tudo você ou a mãe rachava? Porque assim, aqui no meu escritório, a gente vai fazer daqui pra frente o que era. A necessidade do seu filho não mudou, sua vida mudou, seu filho não. É a mesma coisa. Aí, no primeiro momento, muitos ficam impactados, alguns vão embora, e os que realmente mudaram e são bons pais ficam ali. O que é realmente injusto é que, por outro lado, a mulher, ela tá dando os pulos dela. Sim. Pra poder ela tá se virando. Ela tá se virando. Não interessa o que aconteceu com o pai ou com ela tem que se virar, que ela tá com a criança. É isso daí que é realmente um absurdo, e é onde
eu peço para quem tá aí de casa para poder dar uma solução, porque a gente ainda fica muito fixado na renda do pai, não nas necessidades da criança. Sim. E muito menos na necessidade global daquele núcleo familiar de atender também essa carga mental da mãe. Sim. Exatamente. A gente não consegue atender o material, a metade material. Quem dirá atender essa carga mental. O que eu tenho feito, o que eu tenho visto, é pelo menos aumentar um pouco os alimentos, o percentual dos alimentos, nos casos em que o pai realmente não participa em nada da vida da criança. Pais de investigação de paternidade, que a gente sabe que nunca que vai ter, não estou dizendo que todo caso de investigação de paternidade é assim, não, mas tem vários casos de investigação de paternidade que é notório que aquele pai não vai procurar aquela criança de maneira nenhuma, não vai participar. Aí eu tenho aumentado um pouco o percentual de alimentos. Pais que moram em outro estado, que realmente nem naquele final de semana vai pagar aquela casquinha para a criança. Eu tenho aumentado um pouquinho os alimentos. Mas é pífio comparado com a necessidade da criança e associada a essa carga mental. Não compensa essa carga mental. Não dá para pagar uma babá de segunda a sexta pra mãe ficar menos sobrecarregada. Na teoria é lindo, mas na prática, pelo menos da minha vara de família em Barra Mansa, e acredito em Volta Redonda, talvez no processo envolvendo Neymar a gente consiga considerar isso daí de uma maneira mais contundente, mas na nossa prática de pessoas mais humildes, a gente não consegue considerar. Aí a gente vê o pai comprometendo o máximo da renda dele, 40%, e assim, fica naquele chororô, nossa, 40% da minha renda, no máximo, sim, que eu já vi, e a mãe comprometendo 100%, porque assim, a mãe não tem dinheiro pra nada. Esses dias eu ouvi de uma promotora falando que o pai trabalha uma vez na semana, a mãe faz plantão 4 vezes na semana, ela ganha R$900 a mais que o pai. E aí a promotora falando, chegou esse momento, né, de definir o percentual, não dava, estava muito aquém do que a gente conseguiu comprovar da necessidade. A promotora falou que a mãe tinha que trabalhar mais. Como assim, doutora? Não dá. Não, como esse daí ainda é o mais tranquilo, né? Mas voltando, sempre falando do protocolo, a gente via... antes das audiências serem gravadas, frases muito piores, né? Imagina. Escolheu mal, a senhora escolheu na hora de transar, por que não usou camisinha? É o pai que a senhora escolheu pro seu filho. Aí vem realmente o protocolo e as câmeras. Tá achando que ter filho é fácil. O protocolo pra falar, juiz, você não pode violentar a mamãe ali na sala de audiência, tem que respeitar, você não pode falar esse tipo de coisa. E as câmeras, que ao longo da pandemia expuseram coisas muito ruins feitas por colegas meus, demonstrando violência institucional contra a mulher. Nossa, a gente precisa fazer um trabalho. E aí vem uma responsabilidade também pra gente aqui, né? Sim. Porque enquanto academia, né, a gente tem uma responsabilidade com os nossos alunos, uma responsabilidade com a sociedade, com a comunidade muito grande de mudar isso. Sim. De instruir as pessoas, né? É o que a gente vem fazendo com todos os nossos projetos. Porque é só mudança de cultura. Não tem um caminho. Agora, a questão da pensão, a gente tem que achar uma solução, né? Tem que ter um meio do caminho pra gente fazer o pai correr atrás igual a mãe corre também. E é muito difícil, muito difícil mesmo. A gente vai aumentando, aí o tribunal depois diminui esse percentual, a gente impõe, eu acho um absurdo a gente não considerar metade de medicamento, por exemplo. Mas por outro lado, se você for impondo essas obrigações de ficar rateando, você aumenta a briga entre o casal. Aumenta esse contato e aumenta a briga. Mas por outro lado, quando eu tava casado? Mas ninguém lembra quando estava casado. Eu já fiz uma vez essa pergunta pro meu réu e ele falou, não, mas quando estava casado era maravilhoso, mas agora ela me traiu, que não sei... Aí começa a historinha toda. Exaltou tudo. Porque ninguém lembra que pra criança, sob o ponto de vista da criança, deveria ser a mesma coisa, eles juntos ou separados. Sim, né? Não, eu tô dizendo no ponto de vista do próprio tribunal mesmo. Se quando eu estava casado, estava dando certo você pagar mais do que 30, 40, por que agora não pode continuar? Né? Aí ele vai, porque agora eu tenho que pagar aluguel, que antes eu não pagava, agora eu tenho que fazer isso. Aí, agora, quando acontece... E agora vem os outros filhos, né? Aí vem os outros filhos, desculpa te cortar. Quando acontece um crime de violência doméstica, ou um indício, ou uma denúncia, o
o acusado ele tem que participar de uma palestrinha, né? Da palestra, uma instrução, né? E talvez se ele fosse uma solução. Todo mundo tá divorciando, tem que participar de uma instrução, sabe? De uma sessão no tribunal, onde vários encontros para entender. Tem outros países que já fazem isso, que faz parte do procedimento do divórcio, você iniciar um acompanhamento psicológico, pedagógico, para como que vai ser a vida depois de casados. O que a gente tem, e o Sejusc que a gente já tem isso daí presencial, é a oficina de parentalidade, oficina de pais e mães. Só que não é preventiva. Eu acho que seria muito legal, e eu já comecei a colocar isso em algumas decisões de divórcio, mas de maneira como uma sugestão, não consigo impor no processo de divórcio, depois que eu dei a sentença, que eles participem da oficina de parentalidade. Numa ação de guarda, numa ação de alimentos, eu consigo até impor isso daí. Mas seria muito interessante que a gente pudesse impor no divórcio, que eles participassem dessa oficina de parentalidade de uma maneira preventiva, mas a gente tem lá de maneira regular no Sejusc. Inclusive é aberto para alunos da FOA. Os alunos da FOA já foram diversas vezes. Eu acho interessante ir no curso da faculdade para poder saber e orientar os futuros clientes, e a gente coloca essas pessoas que estão no litígio mais forte para poder participar dessa oficina de pais e mães. A nossa ideia no Sejusc é ampliar isso daí, colocar uma escola de pais e mães, com aulas mais densas, a oficina acaba sendo muito rápida, passando por vários temas, coisas que deveriam ser mais delicados. Se Deus quiser, para 2026 a gente implementa a escola de pais e mães. Eu acho que é importantíssimo dar essa visão para as partes, que eu acho que é o mais difícil de todos os processos. Fazer que eles entendam que principalmente, obviamente quando tem criança, que é sobre a criança, principalmente, não sobre eles. Não sobre o direito deles ali. Eu acho que isso que faz desandar muitos processos. Todo mundo tá brigando pelos seus direitos, a criança ali no meio, né? Então, assim, se tivesse um olhar das partes na guarda, o que é melhor para a criança, nos alimentos, o que é melhor para a criança, e não o que eu tenho razão, o que o outro tem razão, acho que melhoraria 50%. E é uma coisa geracional, né? Porque aquela mãe, ela já passou por isso no relacionamento dos pais, que ela estava muito envolvida. Normalmente isso daí é geracional. A gente não tem... essas pessoas não foram poupadas dos términos dos relacionamentos, das brigas dos relacionamentos anteriores. Para eles isso daí é normal. É normal você desmoralizar o pai na frente da criança, é normal você trazer questões da pensão na frente da criança, usar a criança como meio do caminho quando os dois estão brigados. Fala pro seu pai isso. O tanto de parte que eu tenho que advertir, não, a criança não pode fazer isso. Mas eu não quero papo com ele. Coloca uma outra pessoa. Mas o ideal é que vocês tenham um diálogo, um mínimo de diálogo. Tem até aplicativos no celular para isso, né? Que vocês conseguem estabelecer o calendário de guarda ali, mensagens básicas. Não precisa falar como é que tá o dia, o que você tá... Passou bem. Não precisa falar nada daquilo, mas vocês precisam estabelecer um mínimo de diálogo em prol daquela criança. Mas, de maneira nenhuma, usar a criança como menino de recados. Não pode ser isso. Não pode ficar envolvido. Não pode saber se o pai tá pagando ou não a pensão, se a pensão é suficiente ou não. Isso aí tem que ser trazido pro judiciário, mas não para a criança. Aí eu vou te dar uma ideia, mas talvez seja uma dica para implementar na oficina de parentalidade. Porque a gente fala, somos professores, né? A gente passa por um desafio de instruir as pessoas. Mas instruir a pessoa que não quer ser instruída é complicado. Porque às vezes a pessoa vai, mas ela não tá nem aí, ela não quer ouvir. Mas quando a gente impacta a pessoa, é diferente. Talvez se tivesse, além da instrução de você não pode fazer, se tivesse na oficina algo direcionado a alguém que passou por isso, o impacto que ela teve na vida dela, talvez tu chamasse a atenção. Tipo, uma criança que hoje é adulta e falasse, não, aconteceu isso comigo e passei por isso e tem esse reflexo na minha vida. A oficina tem videozinhos. Um dos vídeos é bastante impactante nesse sentido. De pessoa que sofreu alienação parental, de uma jovem, né, que sofreu alienação parental, do tanto que aquele processo demorou para poder ela voltar a ter contato com o pai. Aí depois, com muita terapia, que ela conseguiu perceber que as ações da mãe realmente que estavam provocando aquele afastamento, que não era um afastamento pelo pai, e que ela precisou reconstruir o amor pelo pai, que é a pior coisa do mundo, a pior situação do mundo. As ações de alienação parental, elas são impactantes, são difíceis, porque a criança realmente acredita que o pai ou a mãe que está que tá envolvido não a ama, não quer nada com ela, que aquela pessoa vai fazer mal para ela. Ela realmente tem aquilo no íntimo. E passar tempo com aquele pai
que foi alienado causa dor naquela criança. Esse que é o grande problema da alienação parental. Nossa, e é uma dificuldade, né, para o judiciário, uma dificuldade nossa na alienação parental, porque tudo acontece no ambiente familiar, né? Como é que você vai provar, né? Isso? Isso é complicadíssimo. Eu tô com um processo recente, que o processo ele é engraçado de tão absurdo. Porque, assim, o estudo multiprofissional mostra que a vida na casa da mãe é incrível. E a criança relata que é um inferno. E é louco, porque, assim... Quando acontece o estudo multiprofissional, a criança está com a mãe, e a criança tem uma visão ali, sabe, com a mãe. Pra proteger e tem a mãe, uma pressão. lealdade. E aí quando ela sai e encontra com o pai, e tem relatos em rede social, que eles fazem, eles conversam, é uma outra, parece que são dois mundos completamente diferentes. E aí, aonde está a verdade? Porque assim, não dá pra você saber também aonde está a verdade. Isso é muito difícil, né, na proteção dessa criança e na nossa atuação. E é o que você falou. Gera essa marca para sempre. A criança, como ela é muito inocente e o seu raciocínio, né, o seu desenvolvimento neurológico ainda não está completo, ela não sabe também o que é verdade e o que é mentira. Ela não consegue diferenciar, né? Por outro lado, também a gente precisa de um estudo muito bem feito, né? Sim. Porque, assim, eles têm a expertise de saber, isso aqui não é verdade. Isso aqui é uma invenção da criança, isso aqui é uma imaginação dela. A gente não tem essa expertise para saber. Só que a gente esbarra num relatório completamente amplo. E a gente tem o problema da demanda também. Né? Sim. Porque o relatório é urgente, mas a demanda é alta. Então... Não, e tem casos extremamente urgentes. A equipe técnica que faz essa análise nesse processo de guarda é a mesma que está fazendo a análise de criança que foi abandonada pelos pais, qual o perfil para adoção, se ela tem que retornar para aquela mãe, é a mesma da infância. É um volume de trabalho absurdo. É um volume de trabalho absurdo. Para poucos funcionários, né? E deveria ser um trabalho de muito cuidado que o servidor tivesse aquele tempo de ir lá em loco, fazer uma visita com tempo, fazer mais de uma visita. Mas a gente não tem essa estrutura. Não tem. O ideal é que os casos um pouco mais simples, o IBDFAN ele está trazendo essa novidade de que os casos mais simples, que seria só de um acompanhamento mesmo daquela família, da implementação de novas rotinas de convivência, que eles se dirijam para coordenadores parentais, que seria tipo o coordenador, o SOI das nossas escolas, sabe? Que vai acompanhar periodicamente aqueles planos de cumprimento, que a gente acaba soberbando a equipe técnica do juízo com isso. Tá, eu dei essa decisão, mas será que 2 vezes na semana é suficiente para aquele pai, para aquela criança? Todas aquelas decisões que eu falei que são construídas ao longo do processo, por isso que a gente precisa ter tempo, iriam para esses coordenadores parentais, e a gente deixaria a equipe técnica, psicólogo e o assistente social para casos um pouco mais delicados. Alienação parental, os casos de família, de infância. Que fazendo esse acompanhamento, ele ia trazer um fato mais real, né? Para você sentenciar depois. Você poder também separar aquilo que é atribuição do pai, aquilo que é atribuição da mãe, e ter aquilo dali com um acompanhamento um pouco mais direto. Facilitando essa organização familiar mesmo. Que, de novo, geralmente na família as pessoas não erram porque querem, elas não erram por má vontade, elas erram porque tem muita coisa envolvida e acaba passando por cima. Às vezes uma pessoa mais dedicada, olhando aqueles problemas de uma maneira mais pontual, mais isolada, talvez ajude aquele núcleo familiar. Mas de fato, falta servidor no tribunal, a gente não consegue perícias que deveriam ser mais densas, infelizmente não. E assim, a gente também está falando de uma realidade aqui, de um ideal, que ainda é um ideal de processos que a gente acaba vendo que é uma minoria do judiciário, né? Sim. Porque a maioria continua naquele volume gigantesco de processos tradicionais, de pais tradicionais, de brigas tradicionais. Então, graças a Deus. Graças a Deus que a grande maioria são casos simples, mesmo quando envolve guarda. Eu brinco, teve acho que foi semana passada, a discussão que eles não conseguiam chegar em acordo era sobre qual colégio que ia colocar a criança. Aí eu até rio, gente, vocês não têm problema. Se o problema de vocês que vocês trouxeram para o judiciário é qual colégio, vocês não têm problema, é realmente falta de problema. Vamos conversar, qual que é mais próximo, vocês que vão ter que entender. Eu não consigo decidir qual colégio que vocês vão colocar a criança, o filho de vocês. Não sou eu que vou fazer esse trabalho.
né? Tem essa questão, né? Porque assim, a gente não sabe resolver os nossos problemas sozinhos. Não. A gente sempre depende de um terceiro. E na magistratura, isso fica cada vez mais claro, porque o cliente chega e fala assim, mas e se o juiz disser que ele tem que fazer? Ué, então quer dizer que se o juiz disser pra você ok, então por que não pode ser ok agora? Por que você tem que esperar? Autonomia é muito difícil, né? Autonomia, livre-arbítrio. Alguém tem que decidir por você, difícil. né? Isso tem se tornado cada vez mais problemático. Sim. Porque aí vai encharcar cada vez mais o judiciário. Não vai ter E a briga do tem razão, né? Tem muita gente que precisa mesmo, que chega para acordo. Não, eu quero aquilo que eu tenho direito. Não, mas o que a senhora tem direito, a gente pode discutir aqui. Não, eu quero aquilo que o juiz disser que eu vou pagar aquilo que o juiz disser. Eu quero de pensão exatamente aquilo que o juiz disser. É exatamente isso mesmo. Deixar na mão do outro. Mas que nem tem conhecimento da sua vida. Não sabe nem como é que funcionava a sua família. Né? Tá conhecendo ali num papel. E num pouquinho no momento presencial de audiência. Então, assim, eu acho isso muito absurdo, né? Deixar a minha vida ser decidida por uma pessoa que não conhece a minha vida. Mas as pessoas querem isso. Sim, sim. E o juiz, assim, disse, coitado. Eu vou cumprir. Não. O juiz é aquela bola de cristal mágica que sabe tudo que acontece na vida da pessoa. E é muito engraçado. E é justamente o oposto, né? Aí a gente vai para aquelas fórmulas que não atende ninguém. Não atende ninguém. É isso que eu ia falar, é engraçado a inocência das pessoas. Eu já cansei de ver juiz falar, tem certeza que vocês não querem chegar no acordo? Porque se eu tiver que decidir, vai ser pior. Já cansei de ver. As pessoas têm essa inocência. Não, o juiz decidiu, eu vou cumprir. E aí ela vai cumprir na boa. Então, por mais que seja ruim. É isso que eu tô dizendo. É absurdo, né? Mas aí faz aonde eu acho que pode entrar, que vai fazer grande diferença, a atuação do advogado bem orientado. Se conseguir desmistificar isso no escritório ali, não litigar e resolver isso no acordo, vai ser muito melhor. Quando a gente também continuar com advogados que vão lá brigar por causa do qual colégio que vai botar a criança. O advogado é o primeiro juiz da causa, né? E ele pode colocar água ou gasolina naquela relação. Exatamente. Ele tem que realmente prezar por abafar aquele fogo, tentar, como eu falei desde o início, lapidar as expectativas da parte com relação ao processo. Saber até onde que é possível ir, aonde que é possível brigar. Casos que não é tão... É até possível levar no final, mas talvez não vale a pena o desgaste. Principalmente nas ações de família, tem que considerar muito o desgaste. O desgaste tem que ser considerado. Eu tive um processo recente, o processo encerrou, que eu fiz um divórcio consensual e, assim, começou numa briga danada. E o marido querendo várias coisas, aquela brigalhada toda. Ele, não, eu vou entrar com processo, vou procurar o meu advogado, que foi a esposa que tinha me procurado. Vou procurar o meu advogado, a gente vai entrar. Eu falei, não, tudo bem, mas vamos conversar. Aí, quando fez o primeiro contato, né, aqueles ânimos exaltados, não, eu te entendo, você tem razão mesmo, tem que procurar seu advogado. Mas vamos marcar um próximo encontro. Eu marquei um próximo encontro. E no próximo encontro ele já estava um pouquinho mais calmo. Eu falei, não, mas vamos olhar por esse lado, talvez esse ponto seja um pouco melhor pra você, mas a gente não vai resolver nada hoje. Vamos marcar um próximo encontro. Chegou no fim do processo, eu fiz o divórcio consensual. Aí ele falou comigo, doutor, o senhor é muito bom de fala. Eu falei, não, eu não sou bom de fala, eu achei o melhor pra vocês. Eu evitei um grande problema pra vocês. Não, e advogado é fundamental. Na semana passada eu consegui um acordo também. Começou o divórcio consensual, no meio do caminho virou o divórcio litigioso e terminou saindo acordo, graças a Deus. E eram coisas básicas na hora da audiência que eu consegui fazer, tipo... Imóvel tal, quanto que a senhora acha que vale? Ah, tem um papel aqui que diz que vale 100. Quanto que o senhor acha que vale? Ah, eu acho que vale 70. Só para título de acordo, para a gente acabar isso daqui, será que a gente não pode fazer 100 mais 70 e dividir por 2? Pode. Coisa básica. É o básico de conciliação, gente, que é chegar no meio do caminho. E às vezes os advogados não estavam conseguindo passar a importância disso para os clientes e precisou de um juiz fazer isso, que já tinha passado por diversas mediações, né? Aquela coisa que a gente estava falando, da necessidade do juiz dizer aquilo que é certo. Nem que seja, vamos pelo meio do caminho para poder sair um acordo? Legal. Eu acho isso. Eu acho que todo advogado, ele tinha que saber as técnicas de mediação e aplicar antes de propor a ação. Sim. Porque é impressionante quando a gente faz isso, como a gente tem êxito em só homologar, ser sempre consensual. E a gente está trabalhando. E tirar esse pensamento, e aí isso é culpa nossa, da nossa classe, de que se a gente não litigar,
O cliente não acredita que a gente está trabalhando. Tem muito advogado. Acho que também tem alguma questão de honorários, né? Mas aí você vai ter que valorizar o seu honorário no contrato. Exatamente. Não ficar só pensando hoje eu não no faço sucumbencial. discriminação de honorário, sabe? Hoje o meu processo é um valor. Se terminar em acordo, se terminar em litígio, é um valor. Porque tinha aquela cultura, né? 16 mil processos de divórcio, mas se no acordo 2. Aí ninguém quer fazer acordo. Mas por quê? Porque a gente tenta esse acordo antes de propoção. Então, a gente está trabalhando, então a gente vai receber por isso. Por isso que a gente tem um preço só, seja consensual ou litigioso. Esse processo meu que terminou no acordo foi 1 ano de trabalho. Então, mas se a gente não mudar essa cultura da nossa classe, dificilmente a gente vai querer participar de audiência de sessão de mediação, dificilmente a gente vai propor alguma coisa numa conciliação. Por quê? Porque a gente vai querer ir para EJ logo. Né? Vamos lá fazer barraco. Vou mostrar que a gente está brigando. Mostrar que eu tô trabalhando. Que a gente tá trabalhando. Doutora, foi incrível estar aqui com você, participando desse podcast. Eu tenho certeza que você pode vir aqui muito mais vezes, trazer outros temas. É muito legal ter você aqui trazendo a prática, né? Trazendo a visão do judiciário para os nossos alunos. E esse é o nosso objetivo. Mostrar cada vez mais pontos de vista diferentes. E no final a gente achar uma solução ou trazer uma provocação. Ou não, trazer uma provocação para que motive aí discussões. Foi muito bom. Muito obrigado. Mas eu não posso deixar você ir embora antes de um tradicional recado que tem todo final de podcast. Então, aquela câmera é sua, dê um recado para quem está ouvindo a gente, um recadinho especial. Alunos da FOA, estudem. É muito importante esse momento que vocês estão passando aqui na faculdade. Tirem o máximo que vocês puderem dos seus professores, mas também não repitam simplesmente aquilo que está sendo dito para vocês. Reflitam naquilo, reflitam como que aquilo ali se aplica no dia a dia, na prática de vocês, e vocês vão lidar com pessoas iguais a vocês. Então, reflitam como aquelas normas, como aquelas lições se aplicam a vocês para vocês poderem tratar também os seus clientes. É isso. Maravilhoso. E é isso. Cada semana podia vir falar de um assunto. Né? Acho justo. Tá com pouca coisa lá no gabinete, pouco processo, mais justiça eleitoral, mais justo. Vamos arrumar mais uma ela não trabalha quase que em lugar nenhum. Vou botar um dia fixo aqui. É isso, esse foi mais um episódio do nosso podcast Pensando Direito. Mas as pessoas não podem esquecer que tem que compartilhar, tem que seguir curtir o nosso canal e mandar dica pra gente de temas que vocês querem ouvir ou indicar participantes aqui pra gente. Né? Manda lá no e-mail direito@foa.org.br, que a gente vai responder todo mundo e manda sua dica de participante, dica de tema. E toda quinta-feira estaremos aqui às 19 horas trazendo novidade jurídica, temas importantes, prática jurídica, tudo que você precisa para ser um excelente profissional de direito ou para se orientar sobre os seus direitos. Exatamente. Até o próximo.